Que a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas sobre a sua vida, trazendo paz no seu coração, trazendo equilíbrio emocional, para que você receba a palavra que Deus tem hoje para nós. E que esta palavra, ela transforme o seu coração. Ela transforme o seu pensar e o seu agir. Amém? A palavra que o Senhor trouxe hoje para nós está no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por João, no capítulo 18, quando Jesus é preso. E naquela ocasião em que Jesus foi preso, houve uma revolta no coração de Pedro, ao ponto que Pedro não resistiu e usou da violência para defender o nosso Senhor Jesus Cristo. Afinal de contas, ele conhecia a pessoa de Jesus. Ele sabia da bondade, da grandeza de quem estava com ele. Ele passou 3 anos. O ministério do nosso Senhor Jesus Cristo durou 3 anos. Ele passou 3 anos ensinando, preparando os apóstolos, para que hoje nós estivéssemos aqui, tirando um pouquinho do nosso tempo, para entrar na presença do Senhor, para buscar o Altíssimo e para receber a porção da palavra viva e eficaz, que é a palavra de Deus. E aí Pedro ficou muito revoltado, porque ele viu Judas, que estava com ele durante os 3 anos. Ele sabia que Judas sabia quem era a pessoa de Jesus, mas ele viu a traição de Judas. Isso revoltou demais a Pedro, ao ponto dele usar da violência e fazer aquilo que nós encontramos no versículo 10 do capítulo 18 do Evangelho segundo João. E ele diz assim, a palavra: então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: guarde a espada na bainha. Guarde a espada na bainha. Por acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Jesus repreendeu aquela ação de Pedro, porque ele queria obedecer ao Pai. E a vontade de Deus era de entregar o seu próprio filho. Aquele que esteve com ele e está com ele. Esteve com ele antes da fundação do mundo. E está com ele agora e eternamente. Olha que coisa interessante. Aqui no versículo 5 do capítulo 17, você volta só uma página e você vê quando Jesus está fazendo a oração sacerdotal. Jesus diz: e agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Antes que houvesse mundo. Olha que coisa tremenda. Então aquele a quem Deus tanto ama, Deus, por causa dos nossos pecados e para nos redimir dos nossos pecados, para que nós possamos dizer: todo aquele que nele crê, que em Jesus crê, não perece,
mas tem a vida eterna. Então veja que coisa incrível. Jesus diz: por acaso eu não vou beber do cálice que o meu Pai me deu? Por acaso eu não vou fazer a vontade do Pai? Ele diz a Pedro. Então nós precisamos fazer a vontade do Pai. Jesus voltou para a glória. Ele obedeceu ao Pai, ele cumpriu a missão de morrer por nós, para pagar o preço dos nossos pecados, para nos reconciliar com o Pai. Obedeceu e está na glória. Então que a nossa vontade diminua e que a vontade do Pai prevaleça em nós. E assim nós poderemos andar em santidade, em novidade de vida. Nós não vamos sentir saudade do pecado, desejo de pecar, não. Quando você permite que Jesus, o Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário por você, por amor a você. E cuidado com essa história de não, como Jesus é o puro amor, eu posso pecar e ele vai me perdoar quantas mil vezes eu peque. Não. O verdadeiro amor é o amor que lança fora a mentira. Porque o pecado foi o que nos afastou de Deus, da vida. Porque vida só nele, no Pai. Através do sacrifício do Filho, Jesus o Cristo. O sacrifício, ele já foi feito. Jesus já cumpriu com a vontade do Pai. E você? E nós? O que estamos fazendo? Estamos cumprindo com a vontade do Pai em nossas vidas? Ou estamos ainda naquela coisa do eu quero e eu posso e eu vou fazer? Porque hoje é moda isso. Você tem que buscar mais e mais prazeres na mentira, no engodo do adversário. E você fica ali na escravidão do pecado, pensando que está na boa, porque está fazendo aquilo que Satanás está te mandando fazer. Contrário à vontade do Pai. E o resultado nós sabemos, que o preço do pecado é a morte eterna. Jesus morreu por nós, para pagar o preço dos nossos pecados. Mas pecados que foram abandonados. Então, o amor de Deus nos ensina a fidelidade, a obediência. Se Jesus não tivesse obedecido ao Pai, nós não estaríamos aqui. Foi o sacrifício da cruz que nos deu vida. E que nos dá a vida eterna. E o Senhor colocou no meu coração buscar no livro de Mananciais, Mananciais no Deserto, que a minha querida irmã em Cristo e amiga do coração, Gleice, a quem eu sou eternamente grata por este livro, Mananciais no Deserto. Mananciais, coisas boas no deserto. E eu encontrei, está no dia 19 de julho, essa passagem. E hoje são 9 de junho de 2023. E a palavra diz assim: não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu? E ele diz assim, Mananciais. Ele faz um comentário longo, e eu não vou ler o comentário, vou ler simplesmente um parágrafo. Fazer a vontade de Deus e sujeitar-se a ela ainda é a mais elevada forma de fé, a mais sublime conquista cristã. Olhe que
palavra maravilhosa que ele disse aqui. Se você faz a vontade de Deus e sujeita-se à vontade de Deus, você abandona a sua vontade e você fica sujeito à vontade do Pai. Ainda isso, fazer isso ainda é a mais elevada forma de fé. A mais sublime conquista cristã. É uma conquista. Obedecer a Deus é uma conquista. E nós não conseguimos sozinhos. Precisamos do auxílio, do auxiliador. Jesus, quando partiu, deixou um auxiliador. Ele enviou o Espírito Santo. Desde aquele fato de Pentecostes, quando o Espírito Santo de Deus desceu sobre os apóstolos, e ali houve a presença do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo sobre eles, e eles, cheios do Espírito Santo, passaram a pregar a palavra de Deus, a fazer os sinais que Jesus fazia. Pedro, este que puxou da espada e agiu como um homem. Nada espiritual. Cortou a orelha de Malco. Quando Pedro fez isso, Pedro não tinha ainda o Espírito Santo nele. O Espírito não habitava nele, o Espírito Santo. Mas quando Pedro recebeu em Pentecostes o Espírito Santo, ele nasceu de novo. Por isso que Jesus disse que a gente tem, para ter a vida eterna, tem que nascer de novo. Tem que ser batizado nas águas e tem que ser batizado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o que nos transforma. Pedro, um homem que não era letrado, era um pescador. No dia de Pentecostes, quando insinuaram que eles poderiam estar bêbados, porque falavam línguas dos anjos. Pedro, cheio do Espírito Santo, fez a sua primeira pregação. E alertou aqueles homens o que estava acontecendo. Que era o cumprimento da palavra de Deus, que tem no livro de Joel. E que aquilo era a presença do Senhor. E o Espírito Santo veio porque Jesus partiu. E partiu da forma mais dolorosa, irmãos. Por isso que nós estamos aqui, cheios de esperança. E o Espírito Santo de Deus, quando habitou em Pedro, quase 3.000 almas foram salvas naquela primeira pregação de Pedro. Mas se Jesus não tivesse feito a vontade do Pai, o Espírito Santo de Deus não estaria aqui na terra para nos socorrer neste mundo tenebroso. É o Espírito Santo de Deus que nos alerta. Que quando você quer fazer uma coisa que não agrada a Deus, ele avisa. O sininho, blim, blim, faça não. Se você fizer, você vai perder a sua alma. Faça não. Não faça a sua vontade não. Faça a vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável. E quando você ouve a palavra de Deus e você deixa que ela faça a diferença em você. Quando Jesus deixa de ser um Jesus que você ouviu falar, que não sabe nem direito quem é e que parece que ele não quer que você peque. Você não quer nem conversa com ele. Quer não, porque de repente você vai ter que abandonar aquele pecadinho que você gosta tanto, né? Quando você entende, ele deixa de ser um desconhecido para você. E ele passa a ser Senhor da sua vida. Quando você diz, entra, Senhor, entra na minha casa,
entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, pois o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Oh, coisa linda, que louvor lindo. Eu não sei cantar, mas sei adorar. Adorar é bom. Fazer a vontade do Pai só através do Espírito Santo. É isso que eu estou explicando. Então, o sacrifício para que o Espírito Santo viesse à terra e habitasse em todo aquele que crê em Jesus Cristo. O Jesus Cristo que morreu por você e que não aceita o pecado em você. E que está pronto para te salvar. Que preparou um lugar para você e para mim. Lá no céu, na eternidade, com Ele. Um lugar de honra que Ele preparou para você. Mesmo que você pense, eu não sou digno. Ei, deixa eu te dizer, nós não somos dignos mesmo, não. Nós somos justificados pelo sangue que Ele derramou na cruz do Calvário. Se você crê que este sangue tem poder de te transformar, deixa Ele morar em você. Deixa o Espírito Santo habitar em você. Ele vai te mandar fazer coisas que você não quer fazer. Ele vai tirar você da zona de conforto, viu? Se prepare. É uma das primeiras coisas que Ele faz. Inclusive, morrer na cruz do Calvário não foi confortável, não. Foi doloroso. Mas Jesus, Ele não pensou duas vezes. Ele disse, por acaso, porventura, eu não vou beber do cálice que o meu Pai me deu? Eu não vou fazer a vontade do Pai? E Ele obedeceu. Vamos fazer a vontade do Pai. Vale a pena. Olha, é tão bom entregar a vida a Jesus. Eu quero que você ouça, que você entenda isso. Olhe, em 1989, em maio de 1989, eu conheci essa verdade, que hoje eu estou falando para vocês. Eu conheci essa verdade. E eu estava tão sujinha. E pensava que estava bem limpinha, viu? Pensava que estava bem limpinha, que estava tudo muito bem, sem conhecer a verdade. E naquele dia que a minha irmãzinha, Sãozinha, tantas vezes, ela e a Aninha, minhas duas irmãs, me chamavam tanto. Vamos à igreja, vamos lá, vamos um dia. E até que chegou um dia, que nesse dia, foi o dia que o Senhor escolheu para me salvar. Eu vivia numa mentira tão grande sem saber que estava vivendo da mentira. A mentira que Satanás colocou na minha mente. Eu vivia no pecado e nem sabia que estava pecando. Eu estava com as vestes sujas e nem sabia que estava suja. Eu disse, eu não sei por que vocês querem isso. Já que eu tenho visões, eu pensava que era o meu dom para desenvolver o espiritismo, que me disseram isso. O pai da mentira usou alguém para dizer que eu deveria desenvolver minha mediunidade. E eu acreditava naquela mentira. E eu vivi uma mentira durante muitos anos. Mas em maio de 1989, quando eu não tive nenhuma desculpa para não ir à igreja, minhas irmãs disseram, mas o que está faltando? Não tinha nenhuma desculpa. Aí eu vou então. Aí cheguei lá, fiquei por ali para agradar a minha irmã, fiquei lá sentada com ela. Mas eu tinha certeza que eu, sendo espírita, era a pessoa mais certa do mundo, porque eu estava fazendo o bem a alguém. Não, eu vivia numa tortura, numa tormenta.
Eu tinha visões terríveis. Eu tinha angústias, desejo de morte. Mas eu achava que fazia parte daquela minha função, uma obra que eu tinha que cumprir. Receber espíritos, desenvolver a mediunidade, e assim eu estava agradando a Deus. Não conhecia a verdade. Eu estava na mentira e não sabia. E ali começou a palavra, aquela palavra veio e o pastor Paulo, que já está na glória, nos braços do Pai, na Igreja Batista Bereana. E ali eu cheguei. Para vocês terem uma ideia, uma pessoa, uma amiga, muito amiga, como uma irmã, que há muitos anos não me via, o adversário levou ela até a igreja, lá embaixo, que a igreja subia a escada para chegar nessa igreja. Pois ela ficou lá embaixo me chamando, mandou uma pessoa me chamar, para interromper, não era ela não, com certeza, uma amada, uma amiga que eu tenho como irmã, muito carinho e respeito por ela. Mas ele fez ela ir lá, para interromper aquele momento. Mas o Espírito Santo de Deus queria que eu fosse salva. E eu me despedi dela e voltei. E continuei ali naquela palavra. E quando chegou o momento do apelo, quando o pastor perguntou quem queria entregar a sua vida a Jesus, nascer de novo, deixar que ele se tornasse o Senhor da sua vida, fizesse um sinal. Mas foi tremendo, irmãos. Como era no momento de oração, todos estavam ali orando com os olhos fechados, eu fiquei com os olhos fechados. E foi uma visão maravilhosa que eu tive. Eu estava... Vocês sabem o que é aqueles que tem nesses filmes de faroeste, que tem o coxo, que os animais ficavam presos ali e bebendo água suja, ali naquela coisa de madeira. Eu vi aquele coxo ali. E eu estava ali dentro, mergulhada naquele coxo, de águas sujas. Mas uma mão, com a veste branca, tão limpa, foi ali naquelas águas sujas e me pegou pela mão e foi me suspendendo. E eu, ao sair das águas, eu fui ficando limpa, me purificando. E ele me limpou, ele me tirou daquele lamaçal, daquela lama. E eu chorei na presença de Deus. E eu não levantei minha mão alto, não. Eu levantei só assim a minha mão. Mas o meu cunhado, o esposo de Sãozinha, Marcos, meu amado irmão, quem não é cunhado, é meu irmão. Ele percebeu. Eu não sabia porque eu estava com os olhos fechados. E ele percebeu que eu tinha entregue minha vida a Jesus. O pastor não viu. E quando terminou aquela palavra, aquele apelo, ele disse à minha irmã. Quando minha irmã me perguntou, foi um momento assim, meu Deus, eu estava leve. Eu senti uma paz no meu espírito que eu nunca tinha experimentado. Eu nunca tinha sentido tanta paz. Eu me senti limpa. Eu me senti leve. Eu me senti bem demais. Foi tão bom, tão maravilhoso. E nunca mais Deus permitiu que eu voltasse para aquela sujeira, para aquela água suja que eu pensava que estava limpa. Deus me libertou do espiritismo. Eu não estou aqui discutindo religião, irmãos. Eu estou falando do amor de Deus. Eu não julgo ninguém que está no espiritismo. Eu pensava que estava certíssima. Mas eu descobri o que é alegria, o que é paz. Naquele dia, até hoje.
Eu tinha 29 anos, tinha acabado de completar. Completei em março e foi em maio que eu me converti. Hoje eu tenho 63 anos de idade. E eu louvo a Deus pela vida das minhas irmãs que insistiram para que eu conhecesse a verdade. Eu vivia numa ilusão muito grande. Eu não conhecia a verdade. E eu fiquei tão ávida daquela coisa boa que eu senti, que eu não queria faltar nenhum domingo. E era difícil chegar lá nessa igreja. Eu não tinha carro. Eu tinha que esperar muito tempo que chegasse o ônibus. Porque era um ônibus que era difícil ir do Alecrim até Tirol. Que a igreja era em Tirol. E eu morava no Alecrim. E eu ficava ali com os meus filhos pequenos para levar para a igreja. Mas era um gosto tão grande. Podia passar o tempo que eu passasse naquela parada de ônibus. Era uma alegria, era uma paz. Era uma coisa boa. Eu estava limpa. Eu me senti purificada, limpa. Eu comecei a entender o que era pecado. Eu estava no pecado e não percebia. Tudo para mim era normal. Como hoje, o relativismo. Não, mas se você não está com nenhuma maldade no seu coração, você pode pecar. Legal. Jesus é amor. E eu descobri que não era assim. Jesus é muito mais que amor. Mas ele é justiça. E eu estava no pecado e não tinha consciência dele. E eu estava invocando mortos, que a palavra de Deus diz que é pecado. Mas eu estava frequentando o espiritismo, invocando mortos. Eu estava no pecado, eu estava muito enlameada. E eu comecei a ter consciência do que era pecado. Por quê? Porque para mim, só o domingo era pouco demais. Eu queria mais de Deus. E a minha irmã, ela tinha uma célula na casa dela ou na casa de irmã Leda. Que aí eu conheci Leda na igreja. E era em Ponta Negra. E eu morava no Alecrim. E o ônibus era cheio, viu? Bem cheinho, principalmente na volta. Bem cheinho, bem cheinho, bem cheinho. Mas eu estava numa alegria tão grande. O ônibus balançava para lá e para cá. Era tanta gente que eu não caía. Segurando a Bíblia, que a minha irmã me deu de presente. Segurando a Bíblia. Aprendendo mais e mais do verdadeiro amor de Deus. Não um amor de mentirinha que o mundo inventa. Esse que diz que você pode pecar, que a conta está paga, então, não, senhor. Nós somos justificados por Deus através do sangue de Jesus, que pagou o preço dos nossos pecados, quando abandonamos o pecado. E para abandonar o pecado não é mérito seu, é do Espírito Santo. O seu mérito é crer, é ter essa fé genuína. Ele diz, a mais sublime conquista cristã. A forma de fé mais sublime é você sujeitar-se à vontade do Pai. E cada vez que eu dizia não ao pecado, eu sentia uma alegria tão grande. Então deixa eu te dizer, ser crente é bom. Tem alegria, sim. Tem refrigério, muito refrigério. Tem euforia, tem. E não tem ressaca. No outro dia, você está melhor ainda, buscando mais da presença de Deus. É uma alegria tão grande. Ei, tem mais uma coisa. Ele é suficiente. Tem gente agora, podre de rico, cheio de dinheiro,
e miseravelmente infeliz. Sem paz, sem alegria, sem refrigério na alma. É muito bom entregar a vida a Jesus. Você já pensou, quando o rico, esse rico de dinheiro, que entrega a vida a Jesus, menino, você imagine o que é que ele vai fazer com esse dinheiro. Ele não vai mais ter aquela paixão pelo dinheiro, que se esse dinheiro diminuir, homem, se eu emprestar a uma pessoa esse dinheiro, tem que correr juros. Porque se esse dinheiro diminuir, tristeza. Não. Quando o crente tem dinheiro, o dinheiro serve ao crente para ele ajudar os outros, aos irmãos, para ajudar as pessoas que ele desprezava, que ele deixava bem fechadinho os vidros do carro e não olhava para aquela pessoa, aquela criança que estava ali pedindo dinheiro. Fica diferente. Ele ficou uma vontade tão grande de dar dinheiro a quem precisa. Não é porque ele vai estimular, se ele socorrer aquela pessoa, ele vai estimular a pessoa a pedir. Não, porque é a desculpa. Uma boa desculpa para quem é miserável. A pessoa tem dinheiro e ele vê uma pessoa bem necessitada na frente dele. Aí ele bota logo culpa em alguém. A culpa é do governo? Sim, é verdade. O governo se omite? Sim, é verdade. Há uma omissão grande. A culpa é do pai daquele menino que é preguiçoso e gosta de fumar um baseado e não trabalha? É a culpa também. É culpa também desse pai, sim. Mas não é culpa da criança de estar ali. Não é culpa dela, não. Ela foi colocada ali por causa do sistema. O governo não está nem aí.